Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui novamente para mais um estudo do Livro dos Espíritos da nossa Casa Espírita, o Centro Caibar Schutel de Pompeia. Estudo que realizamos todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, por enquanto no modo online. Antes de mais nada, vamos realizar nossa prece, agradecendo a Jesus, nosso querido irmão e amigo, por mais essa oportunidade de estarmos aqui novamente, para mais esse estudo, para mais esse momento de reflexões, rogando aos bons espíritos, aos nossos anjos guardiões, aos mentores e trabalhadores da nossa casa espírita, que nos amparem, nos auxiliem nas reflexões, que nos inspirem para que possamos aplicar esses conhecimentos às nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, estamos aqui para mais um estudo do nosso Livro dos Espíritos. Eu vou apresentar alguns slides para nos guiar na apresentação, ok? Apenas para contextualizar, nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 6º da vida espírita, e estamos na parte As Relações no Além-Túmulo. Nós fechamos a parte Escolha das Provas e estamos agora nas Relações do Além-Túmulo. Na semana anterior chegamos até a questão 275, ok? Então vamos direto para as perguntas, para quem quiser acompanhar no Livro dos Espíritos, ou no slide também está a pergunta e a resposta. Então, questão 276. Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, acha-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Às vezes, e essa é a resposta dos espíritos, às vezes bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. Então, pessoal, essa é uma pergunta simples, né, com uma resposta curta, objetiva, mas que toca em pontos chaves da doutrina espírita, nas bases da doutrina espírita, para a gente entender, para sustentar essa resposta. É interessante que nós lemos as questões, né? E conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai ganhando outros pontos de vista. Eu, pessoalmente, já passei por essa questão tantas vezes, né? Pergunta simples, resposta rápida, vai para a próxima. E o que eu quero oferecer hoje é algo que me trouxe ao estudar, que como tem bases da doutrina presente numa questão tão simples. Então vamos tentar entender um pouquinho mais, tá? Vamos nos deter um minutinho. Então a primeira pergunta é: o que determina a grandeza, né? O espírito que foi grande na Terra, né? Então o que determina a grandeza no nosso mundo hoje? O nosso mundo hoje, que é a sociedade nossa pautada ainda por bastante coisas materiais, né? Então, é a quantidade de bens, de riqueza, de dinheiro que a pessoa tem, que torna a pessoa grande, ou o poder que a pessoa tem, né? Ela pode ser uma pessoa poderosa no sentido de de liderar e mandar em outras pessoas, né? Como um político, um chefe de empresa, né? As pessoas que detêm o poder sobre os meios materiais, né, sobre os vários meios materiais, mídia e tantas outras coisas, né? Então, será que é isso que determina a grandeza do nosso mundo? Eu arrisco dizer que hoje, sim, isso é o que está sendo valorizado por uma boa parte da sociedade, que é uma sociedade ainda bastante apegada ao material, que precisa dos meios materiais para se destacar, ok? Então, a pessoa, como a pergunta disse, a pessoa que foi grande na Terra, grande significa isso, reconhecido, que tem poder, que tem influência, que tem os meios materiais na mão, ok? No entanto, aqui já traz um conceito, né? A pessoa que tem
que detém numa vida a grandeza material, ela realmente se destaca. Só que isso traz riscos e oportunidades. E aí fica a dica para quem quiser buscar no Evangelho, no capítulo 16, que é a utilidade providencial das riquezas. Ou seja, a riqueza vista como uma ferramenta que Deus nos dá para a evolução da sociedade e para a nossa própria evolução mesmo. Ok? Então a ferramenta é a riqueza, o poder, a influência, os aspectos de liderança que nós temos são ferramentas que Deus nos concede e que também, se aprouver, Ele nos tira. Ok? Então, essa é a responsabilidade da riqueza muitas vezes. Ou seja, quem é grande na terra, quem foi reconhecido como grande na terra, tinha essa responsabilidade. No entanto, a riqueza, a grandeza na terra nos traz riscos, e também nós aprendemos no Evangelho o como a prova da riqueza é tão desafiadora ou mais até perigosa do que a prova da pobreza. Porque a prova da riqueza traz a gente um sentimento muito, muito ruim, que é nos levar a pensar por essa grandeza aqui na Terra que nós somos melhores do que os outros, que nós somos privilegiados, que nós somos diferentes dos outros. E isso é uma porta aberta enorme para você desenvolver sentimentos que são chagas conhecidas da humanidade hoje. O orgulho, desenvolve o egoísmo, exacerba muito a sua vaidade, que te faz cair em abismos cada vez piores, no sentido de você se achar diferente, merecedor. Muitas vezes, até para defender essa grandeza, essa posição, você usa de violência, de forma que você compromete cada vez mais o outro em benefício de si próprio, ou seja, aumentando esse egoísmo seu, que é um pensamento, tudo isso muito materialista, de quem realmente não enxerga a grandeza na Terra, seja ela qual for, como uma ferramenta que Deus nos concede para a evolução de toda a sociedade, e não apenas como se fosse um benefício, um privilégio nosso. Então, o grande na Terra, ele tem muitas responsabilidades e ele tem que conviver com muito cuidado com os riscos que ela traz. E aí o que acontece, gente? Então, o grande na Terra, ao desencarnar, ao chegar ao mundo espiritual e se ver no meio de espíritos mais inferiores. Lembrando que a inferioridade é relativa, mas na hora que o espírito chega ao plano espiritual, ele se opõe o plano espiritual, a vida espiritual, à visão materialista que ele tinha. Apenas os meios materiais como sendo o que era importante, o que era palpável, o que ele conhecia. E a vida espiritual, com a sua evolução, a continuidade da vida, desfaz todas as ilusões dele. A sucessão de existências, então, essa tem, eu acho que o maior impacto, porque ele vê que a vida continua e mais, que as existências, a sucessão, as reencarnações, uma seguida da outra para aprendizado, em posições diferentes, muitas vezes opostas à grandeza que ele viveu, desfaz a ilusão dele e ele realmente se sente muito desconfortável com o que ele vê. Então, esse quadrinho eu sempre trago, que é o quadrinho da Lei do Progresso, onde mostra a nossa evolução espiritual sempre crescente, né, ao longo do tempo, mas dependendo a velocidade disso, como vai acontecer, das provas, das experiências, das nossas escolhas, né, e dando uma ideia, muitas vezes, de onde nós estamos. Então, os espíritos, quando eles chegam ao plano espiritual, eles conseguem avaliar melhor qual o nível de evolução deles, que não é só material. Aliás, o material não conta lá no plano espiritual.
Então, pessoal, o espírito se dá conta que ele se percebe, como disse lá na resposta à pergunta, até humilhado, numa inferioridade relativa. Relativa a quê? Como ele era o grande, muitas vezes aqui na Terra, ele enxerga pessoas que ele, na ilusão dele, considerava menores do que ele, numa posição superior a ele no plano espiritual, que é onde realmente a nossa vida, a vida real, onde a gente sai dessa experiência carnal. Que é a vida eterna ali, né? Que é onde realmente a vida acontece. E nesse momento, como ele se percebe assim, e como nós temos as leis divinas gravadas em nosso espírito, ok? Nós já estudamos as leis divinas também, entre elas a lei de amor, de caridade. Começa a nascer um sentimento de culpa, um arrependimento, muitas vezes levando a uma depressão moral. Esse ainda é um processo bom, porque muitas vezes alguns espíritos ainda caminham por um tempo pela revolta contra a justiça de Deus, questionando a justiça de Deus, se ela é certa ou não, quando eles deveriam realmente caminhar pelo caminho do arrependimento, da resignação dinâmica e trabalhar, se aperfeiçoar para pedir uma nova chance. Então, esse sentimento que o espírito, que foi grande na Terra, chegando lá percebe, é muito incômodo, e ele reverbera dentro dele, dentro da consciência dele, porque as leis divinas estão gravadas dentro de nós mesmos. E só para citar uma passagem de onde tem isso muito claramente escrito, né? A Leon Denis, no livro Depois da Morte, escreve assim, e eu vou ler: todos nós trazemos gravadas no nosso íntimo do ser os rudimentos da lei moral. É neste mundo mesmo que ele recebe um começo de sanção, esse mundo material. Qualquer ato bom acarreta para o seu autor uma satisfação íntima, uma espécie de ampliação da alma. As más ações, pelo contrário, trazem muitas vezes amargores, desgostos em sua passagem. Ou seja, como disse a resposta, os espíritos se sentem muitas vezes humilhados. Mas lembrando que o sentimento de humilhação ainda é um sentimento inferior, porque você se sente humilhado quando você ainda se percebe superior aos outros, ainda se percebe merecedor de mais benefícios do que outros. Então ainda é um sentimento inferior, que, como eu disse, tem que caminhar, tem que se reflexionar, tem que ter mais reflexões para caminhar para um arrependimento e para novas escolhas, e não caminhar para uma revolta que vai te deixar em sofrimento por um maior tempo. Então, essas são as sensações, né, os desgostos, né, do homem que foi grande na Terra, sobretudo se ele foi orgulhoso e não sabedor do seu papel que ele detinha naquele momento, naquela encarnação. O papel de utilizar aquela grandeza, aquela riqueza, aquele poder para a evolução da sociedade. Ok? Bom, mas será que isso é desconhecido por todos nós? Será que mesmo nessa sociedade pautada pelos bens materiais ainda, pela valorização do material, nós não sabemos o caminho correto? Nós sabemos. Há 2000 anos, Deus permitiu que o espírito mais puro que nós conhecemos, que já pisou na Terra, viesse aqui e exemplificasse, vivesse os valores corretos numa vida humana, que foi Jesus. Então, só para citar algumas coisas muito marcantes que ele falou, que isso sim é o que traz valor ao espírito na vida, aquela jornada de crescimento espiritual.
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, somente fazer aos outros o que nós quereríamos que nos fizessem, ou seja, fazer nada para o outro que a gente não queria receber, nenhuma dor ao outro que a gente não queria passar. Fora da caridade não há salvação. Isso nos trouxe Kardec, exemplificado por Jesus, pelos apóstolos, mas trazido por Kardec nessa frase: fora da caridade não há salvação. Amar aos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orar aos que nos perseguem. Isso está no Evangelho também. É uma passagem muito linda sobre a lei do amor. Então tá lá, tá as coisas corretas, as escolhas corretas, os valores corretos que nós devemos amontoar, valorizar em nós mesmos, já estão ditos. O fato da nossa sociedade valorizar outra coisa não quer dizer que está certo. Então é por isso que o grande na Terra, quando ele desencarna, ele realmente experimenta um sentimento ruim se ele ignorou esses princípios que Jesus nos mostrou e utilizou essa grandeza para o seu próprio benefício e muitas vezes em malefício de outros. Então, uma perguntinha simples, mas que faz a gente reflexionar muito sobre ela. E complementar a ela, acho que são duas perguntas complementares, Kardec ainda continua explorando isso, né? E falou, olha, ok, e no caso de uma subordinação, né? Porque uma coisa é você reconhecer alguém grande, outra coisa é você ter uma subordinação, por exemplo, de um general e um soldado, que foi a pergunta, né? O soldado que depois da batalha se encontra com o seu general, no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? E a resposta dos espíritos, muito coerente, foi: o título de nada vale, a superioridade real é que tem valor. Então, de novo, uma pergunta bem simples, uma resposta super objetiva dos espíritos, mas que também toca em pontos importantes, né, dos princípios gerais da doutrina espírita. Mas nós vamos chegar lá. Vamos olhar um pouquinho essa resposta aqui agora. Bom, ele perguntou do general, né, que é uma subordinação forte aqui no nosso mundo, né? Será que isso volta para o mundo material, para o mundo espiritual? Então, vamos lá. Qual que é a ideia que a gente faz de um general, né? Então, depende muito. Uma pessoa muito racional, matemática, lógica, decidida, implacável, nada demove ele dos seus objetivos, sem sentimentos, emoções, cruel. Aquele general que se compraz na luta, na morte dos inimigos, em vencer a batalha, em destruir tudo. Bom, nesse perfil, que é oposto aos valores morais que Jesus nos ensinou, é muito provável que ele se encontre em posições bem inferiores na escala de maturidade e de evolução espiritual. E lembrar dos ensinamentos, né? Os espíritos, que nós falamos na semana anterior, os espíritos se reconhecem a superioridade um do outro, a ascensão moral um do outro no plano espiritual. Então pode acontecer de um general desse, quando ele desencarna, esse soldado que também desencarnou ali em batalha, está numa posição, se reconhecer numa posição superior ao general e não reconhecer ele como líder. Certo? Às vezes o soldado está lá com valores morais, está participando inclusive daquela situação por força do momento que a humanidade ali está vivendo, mas ele pratica outros valores e quando desencarna ele está numa posição maior que o general. Só que também nós podemos pensar em outro tipo de general, né? E se um general tivesse essas características, né? Que fosse um general que tivesse equilíbrio entre a energia necessária e a ponderação, um general que preservasse, cultivasse, valorizasse laços de amizade com seus pares, com seus subordinados, seus soldados e outros, né? Que
tivesse uma preocupação constante nas ações, nas decisões dele, em amenizar todos os distúrbios, né, entre os familiares dos soldados que fossem falecidos, soldados do seu exército e mesmo do exército inimigo. Ele tentando pegar e minimizar todos os danos que uma batalha traz, que são enormes, mas que ele se preocupasse com isso. Respeito aos seus comandados, não exigir nem pedir coisas absurdas, né? Que tratasse os capturados com dignidade, com a dignidade que merecem. Um general que a gente imaginasse isso, e a própria literatura espírita mostra casos de generais, de pessoas que comandavam, que tinham perfis dessa forma. Então, são perfis um pouco melhores, que mostram que está à frente daquele perfil mais cruel. Então pode acontecer de um soldado desencarnar, um soldado que gosta da batalha também, que se compraz, que gosta de guerrear, de vencer os seus inimigos, e se deparar no plano espiritual com o seu general, com esse perfil, já com um perfil um pouco mais evoluído, consciente dos seus erros, e até se subordinar a ele no plano espiritual, subordinar a orientação dele para o caminho certo, para o caminho que eles têm que fazer de se reabilitar. Então, uma pergunta simples, mas existem os dois casos possíveis, tá? Que podem acontecer. Então, tudo, como o Espírito da Verdade respondeu, não depende do título, e sim da superioridade moral. Então eu trouxe essas duas posições inversas, né, para a gente entender um pouquinho. E aí a gente pode pegar, como a pergunta ficou no âmbito do general, mas nós podemos expandir essa pergunta, essa ideia para outros. Por exemplo, políticos que têm uma vida pública, uma carreira pública longa, chefes, diretores, presidentes de empresa, que também muitas vezes ficam anos e anos à frente de uma empresa, no mesmo cargo, com pessoas ali sob seu comando, líderes de forma em geral, um presidente de uma casa espírita, todos esses, ao desencarnar, as pessoas que eram subordinadas a eles vão continuar? Tudo isso depende, porque não é o poder aqui na Terra que determina qualquer posição no mundo espiritual, e sim a ascensão moral, a superioridade relativa moral entre os espíritos ao desencarnar. Então, gente, esses são os conceitos que eu queria trazer para vocês em duas perguntas muito simples, mas que tocam em pontos importantes, em fundamentos da doutrina espírita. No início do Livro dos Espíritos, já indo para a parte final, gente, no início do Livro dos Espíritos tem um resumo da doutrina espírita, que Kardec coloca como pontos chaves, né? Muita gente hoje no meio espírita fala os 5 princípios do espiritismo. Na verdade, é um resumo do que o Kardec escreveu no Livro dos Espíritos. Quem quiser procurar no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, também tem uma página que transcreve esses do Kardec. E eu escolhi 4 pontos só para a gente ler aqui e ver como simples perguntas e respostas encontram sustentação na doutrina espírita. Então, olha lá. Kardec disse: o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, pode deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espírita. Então, a vida verdadeira é a vida espiritual e não a material. Vida material é uma experiência transitória e necessária e repetida. Outro. No seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na Terra, e todas as suas existências anteriores se delineiam na sua memória
com a recordação de todo o bem e todo o mal que tenha feito. Então, se você era superior, se você tinha uma grandeza, ou se você era um subordinado, ou uma pessoa à margem até da sociedade na Terra, nós todos nos encontramos no mundo espiritual, e lá que a gente realmente avalia a posição relativa de cada um. E por fim, né? O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação de sua alma aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros aproxima-se dos espíritos impuros, dando preferência à natureza animal. Então, aqui ficou claro, a resposta das questões tem sustentação nesse item também, ou seja, aqui na experiência material nós temos muitas coisas, muitas tentações que nos fazem, até a sociedade valorizando outras coisas que não os ensinamentos de Jesus, nos fazem escolher caminhos errados. E isso nos deixa mais próximos do início da jornada espiritual do que ao final. Então eu quis trazer esses 4 fundamentos da doutrina espírita, que não são apenas 4, é longo, vale a pena ler e reler o tempo todo a base da doutrina espírita, que está no início do Livro dos Espíritos, porque ela dá sustentação a todas as respostas que os espíritos nos dão. E só para ficar uma mensagem final, está um pouco encoberto pela câmera, vocês me desculpem, mas é uma mensaginha, né? Que Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Lembra do tempo todo, né? Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. É atribuída a Chico Xavier essa frase. Então, pessoal, uma mensagem final de otimismo, falando que não tem julgamentos eternos, não tem punições eternas. A nossa própria consciência dos nossos atos ao retornar à vida espiritual é que nos provoca os nossos incômodos, as nossas culpas, as nossas prisões muitas vezes, mas que ainda assim é por nossa conta, nós temos as próprias condições de trabalhar pela nossa evolução espiritual. Então hoje, pessoal, o estudo foi esse. Questões simples, mas eu quis trazer um pouco mais de reflexão a elas, porque é isso que veio em mim ao estudá-las, né? Eu falei, uma nova forma, eu encontrei tantos princípios básicos do Espiritismo em coisas simples. Eu achei por bem trazer para todos nós hoje esse sentimento. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a Jesus pela essa oportunidade de estudar, de renovar os conhecimentos nos seus princípios morais, princípios que vivenciou aqui na Terra conosco, mostrou todas as dores e todas as alegrias que um Pai, que um Deus amoroso, justo e bondoso nos traz. Pedimos também, Senhor Jesus, que nos abençoe a semana, nos abençoe o resto do dia e que possamos todos, Senhor Jesus, todos nós, estarmos aqui juntos na próxima semana para mais um estudo do nosso Livro dos Espíritos, na nossa querida Casa Espírita. Que assim seja. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.